Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui é que padrão ancestral está sendo concluído agora. Você vai escolher aí o seu montinho pela pedrinha, pela cara da carta, pelo número, é você que decide, contanto que você siga a sua intuição, é isso que importa. Eu vou ter uma mensagem pronta para você. Tem gente que escolhe um, tem gente que escolhe mais de um, tem gente que volta para escolher um montinho diferente daqui o tempo, depois que as coisas mudam, evoluem, tudo tá valendo. Você vai clicar no título desse vídeo e lá você vai ver o link para o meu site de agendamento. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é o pollination.com.br, mas também vai mostrar ali para você os capítulos. Então, esses montinhos estão organizadinhos ali, separadinhos em 3 capítulos diferentes para ficar fácil de você assistir esse conteúdo, tá bom? Espero que tenha uma conversa que ajude bastante. A gente vai descobrir juntos as cartas e eu vou deixar agora uma imagem para você escolher o seu montinho. 1, 2, 3 e já! Vamos lá então, vamos começar aqui, grupinho número 1, com essa mensagem, vamos descobrir juntos, escolher essa pedrinha aqui, vamos ver qual que é o padrão ancestral que está sendo concluído nesse momento. Interessante. Vou tirar mais cartinhas antes de te contar mais. Muito bem, voltamos aqui. E aí, então, as cartas que ficaram na minha mão, né? Que grudaram ali na minha mão, fora a baguncinha aqui que fizemos e já consertamos. Faz todo sentido com as 2 cartas que estão na mesa. Aí é assim, esse meu grupinho número 1, ele pode incluir muitas pessoas que têm essa característica de serem curandeiros. Se você tem uma profissão hoje que envolve, né, medicina, terapia, essas coisas, de ser curandeiro de alguma forma, né, ser cuidador, cuidar de questões de saúde, promover essa melhoria na saúde física, emocional, mental. Eu acredito que tem muita gente aqui que ou tá nessas profissões ou que tem essa característica até de personalidade, que trabalha em outra coisa, mas se alguém fosse descrever vocês, as pessoas falariam, é uma pessoa que tá sempre cuidando do outro e tudo mais. Também vocês podem se ver sendo pessoas para quem as pessoas pedem orientação, pedem conselhos, porque aqui tem essa energia ancestral de orientação. E eu sei que a nossa pergunta foi que padrão que está sendo concluído, por isso que eu pedi mais cartas, porque para algumas pessoas pode ser que você se veja num ciclo onde você tinha uma função e um papel de orientar alguém, de fazer um tipo de trabalho que o seu papel está feito, mas eu acredito muito que tem mais a ver com essa outra coisa aqui que a gente vai falar. A carta que veio para trazer mais dimensão para isso aqui é essa carta de filho do cosmos, que diz a inteligência do universo mora dentro de você. Então, eu sinto que, assim, tem um padrão ancestral de ter uma habilidade de guiar. Um papel relacionado a cuidador. Quem orienta, quem guia, quem ajuda nos processos de cura. Só que quando essa carta aqui caiu na mesa, ela me falou muito também sobre essa dúvida, sobre o padrão que se conclui, é um de não ouvir essa sabedoria interna, ou não, pode ser por teimosia, por não saber, por não querer, pode ser resistência, mas às vezes é só isso, dúvida mesmo, de confiar nos próprios instintos, de que eu sei por que eu tô enxergando as coisas dessa forma, por que me parece a melhor decisão ir nessa direção e tudo mais. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1 e que padrão ancestral está se cumprindo? Ok, talvez esse meu grupinho número 1 é menos sobre concluir no sentido de
encerramento, né? E muito mais num sentido de cumprimento, né? De fazer, de dar espaço para isso se expressar nessa vida. Aí nós temos essa energia xamã, que combina muito com aquela primeira carta que já estava na mesa. E diz assim: confie em força maior, confie em força maior. Esse xamã aqui inclusive mostra esse tambor que conta a história de ancestrais, né? Esses tambores, eles contam histórias. Então, para muitas pessoas, inclusive essa relação com a tua ancestralidade pode ser esse ponto de dúvida, entende? Aí a próxima carta fala do guardião do espelho, hora de refletir, e mostra essa figura observando um espelho, que meio que confirma também que muitas pessoas nesse grupinho número 1 podem ter aí uma sensibilidade de reconhecer questões importantes, porque o espelho também é uma forma de oráculo. Carta é oráculo, pedra, búzios, tem várias ferramentas, e o espelho também é uma ferramenta, bola de cristal, né? Então, independente se você tem essa relação com essa... Primeiro isso, tem algumas pessoas que essa é uma mensagem que está falando que não tem relação, que não se estabeleceu uma relação com esse lado, e aí justamente pode ter questões ancestrais que colocaram esse aspecto num lugar de resistência, medo, sombra. Essa carta ela fala de escolhas. Para muitas pessoas pode ter escolhido se distanciar desse caminho. Interessante. Tudo também tem isso que essa mensagem quer deixar muito claro. Tudo o que a gente está conversando aqui é uma questão de escolha. Eu particularmente gosto que a mensagem trouxe essa conversa, porque eu particularmente acho bem problemático e que traz muitas vezes mais problemas do que ajuda. Aquela linha de pensamento de o escolhido, tem que fazer assim, assim, assado. Quando você tem essa sensibilidade, todo mundo tem uma sensibilidade espiritual, todo mundo tem, e é uma escolha desenvolver ou não, usar ou não, e quando a gente usa é pra gente, e se tá fazendo bem pra gente e compartilhar com outras pessoas, ótimo, faz parte do nosso caminho, se não, não. Porque o universo nunca vai colocar a gente numa posição onde a gente precisa se machucar para ajudar o outro, jamais. Então, para muitas pessoas, até essa conversa que a gente está tendo, ela pode ser esse entendimento, chegar nesse momento em que se entende que eu tenho essas habilidades, tenho essas sensibilidades, essa sabedoria, mas que isso não faz de mim refém dessas coisas. Interessante isso. Vamos lá então, vamos continuar aqui perguntando o que mais que a gente pode saber sobre esse padrão ancestral que está se concluindo nesse momento. Interessante. Para muitas pessoas tem isso, tem um jeito de enxergar as coisas que pode estar se transformando. Tem um jeito de enxergar as coisas e um jeito de colocar isso em prática, ou não, como a gente conversou aqui, que pode estar se transformando. Por quê? Quando eu pergunto mais especificamente, então conta pra gente o que está se concluindo, aí aparece essa imagem com essa figura criativa, com quadros, pinturas, plumas. Dá pra ver aqui que é uma figura que tem relação com as artes, seja artes cênicas, pintura, escultura, música, escrita. É tudo isso que passa pela cabeça aqui dessa figura. Então fala de uma mente muito criativa. E aí essa outra cartinha mostra essa figura também escrevendo. Ela tá numa situação de sonho ali e com uma caneta e um livro, né, um caderno em mãos. Então eu fico imaginando que essa figura aqui,
ela vai sonhar e ela vai escrever ali as coisas que ela está sonhando ou que ela está vendo enquanto está nessa frequência, né, de guia, de cuidador, de trabalhador de luz, essas coisas. Que barulhão. Espero que não tenha vazado muito aí para vocês. Então tem uma coisa aqui, para muitas pessoas, que também pode ser isso. Esse meu grupinho número 1 pode incluir muitas pessoas que veem o seu trabalho se transformando, mudando de direção, indo numa direção diferente. Isso continua aquela mesma coisa, é baseado em escolha, certo? Eu vou trazer um outro baralho aqui. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia? Aí vem justamente uma carta que mostra essa figura com uma bola de cristal na mão. Não estava falando de bola de cristal agora há pouco? Mas enfim, essa carta fala assim: confie. Confie no que você está sentindo e nos seus sonhos para te guiar. Juro para vocês, ó. O YouTube agora deixa a gente fazer zoom bem pertinho no vídeo, né? Então pode valer a pena pausar o vídeo e fazer zoom nas cartas que você quer enxergar com mais detalhes. Aí a próxima carta fala de oráculos, mostra uma figura lendo cartas. Você é capaz de discernir as respostas para oferecer orientação para outras pessoas. Caramba. E a próxima carta, ela fala de artista. Se envolver em atividades artísticas beneficia a sua carreira e todas as outras áreas da sua vida. Nossa, tá vendo? É uma leitura que não tá nem um pouco misteriosa. Eu posso pegar qualquer baralho, ela vai falar a mesma coisa. Ela vai pedir para reconhecer uma habilidade de guiar. Normalmente, como é que algumas pessoas podem se relacionar com essa energia que eu tô tentando traduzir e expressar? Muitas vezes é esse saber, além da tua experiência, ou perceber com muita clareza que se viveu muitas experiências e que de novo você pode se ver em situações em que compartilhar a sua experiência traz uma orientação, uma informação para aquelas pessoas. Muitas vezes esse poder de discernimento, de lógica, que algumas pessoas poderiam traduzir apenas como essa é uma pessoa esperta, inteligente, não sei o que, você sabe que vai além disso, porque tem certas situações que não era para você saber aquela informação, ou que alguém só conseguiria performar daquela forma que você performa nessa situação depois de muito tempo estudando, depois de muito tempo se preparando para aquilo, e não que não haja dedicação, mas que tem uma facilidade maior em acessar informação que se traduz em sabedoria, orientação, ajuda, principalmente no que diz respeito a essas áreas que ajudam um outro ajuda a si mesmo, em primeiro lugar, processos de autoconhecimento, cura pessoal, e que, sendo essa a escolha, e é totalmente opcional, podendo também compartilhar isso com outras pessoas. Mas é interessante de que essa é uma mensagem que está falando assim também, de que eu vejo mais isso. E é muito generoso se a gente for pensar, porque quando a gente faz essa pergunta, que padrão ancestral está se concluindo, tem muitas chances de vir uma mensagem sobre encerramentos. E essa energia sábia sabe também que a gente não lida muito bem com essas ideias de encerramento, a gente fica triste. Então vem falando assim, vamos reconhecer a energia e vamos falar que é sobre uma evolução numa direção diferente, não é sobre encerramento, é sobre uma evolução das mesmas habilidades, das mesmas potências, numa direção diferente. E essa coisa de uma forma criativa, ela tá muito forte aqui.
Então, se você não se vê gostando, querendo nada relacionado ao trabalho criativo, eu vou ficar muito surpresa. Mas de repente, fica até a dica aí, você já experimentou? Escrever, pintar, cozinhar também pode ser muito criativo. Enfim, fica esse convite para abrir espaço para lúdico, né? Por que os oráculos são oráculos? Porque ajudam a gente como ferramenta divinatória. Porque eles são lúdicos. A carta, a bola de cristal, a pluma, tudo é lúdico, porque remete a emoções, sensações. Então, vai ajudando a gente a acessar o inconsciente coletivo. E aí a gente vai se colocando numa frequência onde, através dessas ferramentas, onde a gente acessa informação. E aí, sabendo ler a informação, traduzir a informação, isso se torna orientação. Mas tem uma coisa aqui sobre essa energia que está dizendo assim, que para muitas pessoas é uma energia que está dizendo que você está pronto para acessar também outras formas, outras ferramentas, outras formas de se conectar com esse teu lado aí ancestral de guia, cuidador. Mais alguma coisinha que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1. Não sei você, mas eu fico com essa curiosidade. Eu não consegui nem terminar a frase. Essa curiosidade de saber, então, um pouco mais sobre a função. Eu fico pensando que é uma mensagem sobre estágios, né? Evolução de um tipo de trabalho, de um jeito de se conectar com a tua ancestralidade, com as suas habilidades. Acho que isso ficou claro pra gente. E não que eu esteja querendo olhar para trás, mas parte de mim se pergunta assim, por que que tem essa evolução? E aí a carta que aparece aqui é o Rei de Paus, Rei de Fogo, o nome dessa carta linda, linda, linda também nesse baralho. O Rei de Paus é uma carta de poder pessoal muito grande. Poder pessoal, poder de persuasão também. E tem uma coisa aqui nessa mensagem que pode dizer que para muitas pessoas o caminho que trouxe até aqui tinha essa função de trazer até aqui, nessa posição de se conectar e se integrar com o poder pessoal. Eu vejo esse Rei de Paus aqui com esse sol e essa máscara de borboleta, né, no rosto, esse coração aceso em chamas. Ele me lembra muito a história de Ícaro, inclusive, não ao pé da letra, mas eu olho para esse Rei de Paus, que inclusive tem uma cara meio de mestre, né, sei lá, um senhor Miyagi, uma coisa assim. Essas marcas que ele tem no rosto, ele me conta a história de alguém que cruzou o caminho mais difícil, por exemplo. Não por vitimismo, mas sabe? Tem as marcas do aprendizado, de um caminho de purificação, ativação, que vem com as suas glórias, com esse coração aceso, mas também que significou dores, né, com essas marcas de queimaduras no rosto. E aí eu fico ouvindo assim, de que essa parte está concluída e que é como ganhar acesso a um jeito de caminhar esse caminho mais lúdico, criativo, divertido, prazeroso, entende? Então, tem muito nessa mensagem aqui que conversa com o meu grupinho número 1, quando a gente pergunta que padrão ancestral está se concluindo, também tem isso. Toda vez que a gente fala de ancestral, pode ser antigo nosso e pode ser também uma questão de gerações e gerações e gerações antes da gente. Então tem uma coisa aqui sobre concluir também um padrão de dor, né? De dor.
Isso. Porque a próxima carta que cai na mesa é Lemúria, é criando o céu na terra. E aí cada um vai ter a sua versão de céu na terra. Às vezes o que significa valor, paz, paraíso para mim é diferente para você e vice-versa. Mas essa é uma carta que vem falando que é um momento de acessar paraíso. Aí as próximas cartas. O pulsar da terra, pulsar da mãe. Diminua o passo, conecte-se com natureza. Essa carta ela é um grande símbolo de renascimento para mim, que também vem dizendo assim, inclusive já que a gente está falando nesse assunto, vamos tratar de permitir que essa nova versão nasça, essa nova vida, essa nova versão nasça, através de honrar, celebrar esse caminho que trouxe até aqui, nosso e de todos os que vieram antes da gente. Aí a próxima carta, dance com a vida. Dance com a vida. E essa carta que fala sobre aprendendo a ser humano. Do mundo, no mundo, mas não dele. Então tem uma coisa, assim, para muitas pessoas também, essa é uma fase que se entra, não sei se é assim daqui para frente para sempre, né? Mas, enfim, pelo menos isso, pelo menos uma fase em que se entra, em que essa conexão com essa sabedoria, com essa ancestralidade e tudo mais, ela podia estar muito mais num espaço de sonho subjetivo, intuitivo, glândula pineal, essas coisas todas. E agora entrar numa perna, numa fase dessa mesma energia que tem mais conexão com o plano material, porque olha, todas essas coisas aqui que a gente falou é sobre trazer para o material, né? Uma ideia, uma energia, uma inspiração. Então, tem muito disso, que para muitas pessoas é uma mensagem que está falando que se navegou numa fase, numa energia, e que agora é um momento de fazer ponte dessa experiência com vida em plano material. Mas é uma escolha. É um momento de escolha. O que mais que a gente pode falar sobre essa escolha para o meu grupinho número 1, para ajudar a refletir na escolha que eles vão fazer por eles? As de ouros. As de ouros mostra essa mão do universo dando um presente. E 10 de ouros, futuro próspero, estabilidade, 10 plano material, materialização, concretização. Então, um presente, uma oportunidade de vida próspera em questões relacionadas a plano físico material. Interessante, né? Porque essa mensagem veio respondendo quando eu perguntei o que mais que a gente podia saber sobre essas escolhas. E eu vejo um minuto. A minha questão aqui, por isso que eu pausei, olha, sinceramente, bota essa mão aí oferecendo essa moeda, esse 10 de ouros aí, pra mim não tem escolha. Tô brincando. Porque são energias de frequência altíssima, entendeu? A gente não tá falando de qualquer coisa, a gente tá falando de um universo generoso que fala, olha, teve todo esse caminho e tem esse retorno. Essa colheita que eu te ofereço, eu te dou, vem de frequência altíssima, então não tem dúvida. Mas aí, então, eu tava aqui pausando e pensando, e quem que vai falar não? Qual que é a escolha? Aí, quando eu perguntei um pouco mais, conta, por favor, um pouco mais sobre esse elemento de escolha. E aí, essa carta dizendo, eu honro tanto o Deus quanto a deusa, que são yin e yang, que tá
combinando muito com a conversa que a gente está tendo aqui. Yin, intuitivo, autoconhecimento, voltar para dentro de si, para as águas internas, conexão com a própria espiritualidade, as próprias emoções, energia que atrai. Yang, expressão, lógica, raciocínio, dar movimento no plano material para conquistar, avaliar e conquistar as coisas que a gente está buscando. Então, esse tema de ponte, de escolha, de trabalhar, é verdade, escolha de trabalhar com, honrando os dois elementos, esse momento traz essa possibilidade. É assim que eu tô sentindo. Não acho que é uma mensagem que está falando sobre enriquecer e essas coisas, apesar de eu achar que se viesse era muito bom. Falar, não, nem gente. Então, estamos abertos a receber. Mas eu sinto que é uma mensagem que está dizendo que é uma escolha nesse momento de se integrar então com esse lado plano material dessas energias que a gente está conversando aqui. Eu vou falar para vocês que eu continuo, às vezes é porque tá misterioso para mim, mas para vocês está claríssimo, mas eu continuo sentindo que tem uma incógnita, um ponto em aberto. E eu vou tirar mais uma cartinha, mas em algum momento eu vou simplesmente respeitar que tem certas coisas que fazem parte da descoberta pessoal de cada um na sua relação íntima aí com o seu caminho, com as tuas habilidades, até porque eu tô lembrando agora. Eu tô falando com muitas pessoas que têm essa sensibilidade, né, de uma sabedoria interna muito grande. Até engasguei. Aí a carta que aparece aqui no centro de tudo é Imperador. Imperador, já respondeu a minha pergunta, tá coerente com tudo, uma carta de poder pessoal, muito grande, uma carta que fala de liderança. Esse tema de liderança, despertar para a própria liderança, vem aparecendo bastante lá no Pollination Tarot, que é meu outro canal aqui no YouTube, onde a gente olha para a energia dos signos. Então, se você não conhece ainda, vai lá também conhecer. E é a carta perfeita para encerrar essa nossa conversa aqui com o grupinho número 1. Esse é um momento em que é uma escolha, mas que muitas pessoas têm essa possibilidade de evoluir para uma direção que, olha que interessante, é lúdica, é criativa, é uma outra forma de expressar, de se conectar e expressar essas coisas, que não porque é lúdico, criativo, é menos poderoso. Inclusive é espaço de liderança, poder pessoal. Muito bem. Também ouço o seguinte, de quando a gente pergunta que padrão ancestral está se concluindo, tem uma coisa aqui com essa energia que diz que porque houve trabalho feito, desenvolvido, como a gente conversou tudo já aqui, agora é um momento que se tem a escolha de acessar um presente, uma vantagem, uma fortaleza dessa ancestralidade também, que pode ser que no passado, aí vamos olhar o contrário de tudo que a gente viu aqui, então, que é uma coisa de, por alguma razão, não ouvir essa sabedoria interna, não reconhecer o caminho, não ouvir a orientação, essas coisas. Não davam acesso a isso antes, mas que houve um caminhado, um preparo, que agora se tem a escolha de acessar esse caminho. Também fico vendo assim, por que também é escolha? Porque isso aqui é espaço de liderança. Não é só flores, né? Também tem muita responsabilidade. Então, isso também é um elemento de escolha, certo? É uma energia que fala, tem tudo isso disponível, mas você vai poder escolher como você caminha daqui para frente, como você dança com essas questões que a gente está falando, tá bom? Agora sim, espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link na descrição desse vídeo.
Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então, meu grupinho número 2, vamos descobrir aqui que padrão ancestral está se concluindo nesse momento. Eu já quero começar, antes da gente descobrir as cartas juntos, contando que esse cristalzinho que quis participar aqui e representar esse grupinho número 2, não sei se você vai conseguir enxergar daí, mas ele quebrou. E quando isso aconteceu, eu lembro que teve um significado para mim. De imediato, eu entendi que ele estava dizendo que tinha uma parte da história da qual havia acontecido uma desconexão, uma libertação. Porque esse cristal aqui, ele é um cristal lemuriano. E diz que ele tem essas fissuras, porque são um código, tipo um código de barra, sabe? Se fosse ler o cristal, ele ia mostrar várias histórias, ele ia mostrar um monte de informação. Então, ele contém um monte de informação de Akasha, por exemplo. Inclusive, já vou até trazer esse baralho de Akasha para a mesa para conversar com vocês. E quando, então, tinha todo um contexto, né? Não é só que caiu do nada, eu falei, legal. Não, tinha toda uma coisa ali acontecendo no momento. E isso aconteceu. A minha gatinha derrubou ele no chão de propósito. E não é uma coisa que meus gatinhos fazem de propósito. E aí se quebrou. E aí eu entendi que significava que tinha uma parte da história que havia que não fazia mais parte, né? Foi assim, bem filosófico, bem intuitivo, entendeu? Então, eu sinto que a nossa conversa aqui, quando a gente pergunta pro meu grupinho número 2, que padrão ancestral está se concluindo, eu sinto que a gente vai ter uma conversa sobre isso, sobre ter realmente concluído acordos e uma coisa importante para se distanciar de um tipo, desconectar de um tipo de energia, de uma narrativa, de uma identidade, de pessoas, seja lá o que for. Vamos ver o que aparece aqui, tá? Interessante. Aí, as primeiras cartas. Aqui, o ancestral do amor e finanças. Aqui aparecendo amor e finanças. De cara, uma leitura que está fazendo um paralelo entre amor e finanças. Que mais que a gente pode falar com aqui agora esse baralho o tarô de Akasha, que a gente pode falar para esse meu grupinho número 2 sobre esse padrão ancestral que está se concluindo. Eu vou dar uma pausa que tá uma barulheira lá fora, mas eu já vou mostrar a carta que fala sobre nascimento e me lembra muito uma carta de 6 de copas. Já volto. Voltamos aqui. E sabe que primeiro, sim, eu fiquei meio brava, sabe? Com essa buzinação toda e não sei o quê. Mas aí eu falei, quer saber? Que ótima oportunidade. Vou pegar o livrinho desse baralho ancestral e aprender um pouco mais sobre o que está escrito no livrinho sobre essa carta do Espírito do Amor. E foi ótimo que enquanto eu fui mergulhando mais fundo, eu fui lembrando de outras coisas também. Vamos lá, então. Eu queria ler para você o que está no livrinho, porque é bem bonito. Aí fala assim, ó. Eu sou o Espírito do Amor. Eu rodeio você a todo momento da sua vida. E eu toco cada aspecto da sua existência. Eu posso te guiar, te transformar, também virar a sua vida de cabeça para baixo. Eu estou em tudo à sua volta e eu possibilito que você se relacione de um jeito mais positivo com a vida. Também com aqueles que compartilham da sua vida com você. E com essas forças maiores com as quais você interage. Essas forças maiores eu entendo como espiritualidade, sabe? Conexão espiritual mesmo. Aí diz assim que eu sou uma força abstrata e pessoal, distante e direta. O meu poder está em todo lugar e transcende tudo aquilo que eu toco. E aí, o que eu ouvi aqui? Enquanto esperava, também tem isso. Esse barulho todo está marcando
a conclusão de um processo. Esse barulho é porque as pessoas estão celebrando, enquanto eu estou gravando aqui essa leitura, a eleição presidencial aqui no Brasil. Então, olha só que interessante, né? Numa leitura que a gente está falando que padrão ancestral está se concluindo nesse momento, a gente está literalmente vivendo aqui um momento de conclusão de uma questão com celebração. Então, esse elemento de celebração, independente se você está celebrando ou não quem ganhou ou não a eleição, entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou sentindo que isso também já é um sinal, que é aqui nessa mensagem do meu grupinho número 2, falando assim de que isso aqui que a gente está conversando é uma razão para celebrar, primeira coisa. Segunda coisa, então, para muitas pessoas, esse padrão ancestral que está se concluindo nesse momento, para você pode ter relação com vida amorosa, afetiva mesmo, tá? De relacionamento. Mas pode falar também de amor próprio e tudo mais. Eu sinto que para a grande maioria a gente está falando sobre viver um padrão ancestral de novo em relação à vida amorosa, tá? E aí, o impacto disso em finanças, em dinheiro, também tendo uma relação em finanças, em dinheiro. Mas a grande coisa é que quanto mais eu olhei para essa carta aqui também, eu saí mais desse espaço literal, das finanças, e eu fui lembrando de uma história A Boneca Russa é o nome da série de TV. Eu amo essa série de TV e acho que é a segunda temporada, terceira, não sei, acho que segunda. A última que foi lançada em 2022. Ela conta a história de gerações, ancestralidade e toda a jornada para preservar, proteger essas moedas. Lembrei de outro também, vou guardar aqui. E aí a gente vai acompanhando que ela volta no tempo e ela tem a chance de ver tudo o que aconteceu ali em primeira mão. E aí ela observa e ela vê os momentos em que ela teria escolhido fazer diferente. Então tem hora que, por exemplo, as moedas ali que ela está preservando, que tem toda uma história de que a família de imigrantes se desdobrou para conseguir trazer essas moedas que são um símbolo de estabilidade da Rússia, né, para os Estados Unidos, e o quanto que proteger, preservar, guardar essas moedas, gerenciar, ter essas moedas trouxe cada vez mais problemas para a família. E várias vezes ela se vê ali na posição em que teve a chance de se desfazer do raio das moedas e as pessoas escolhem se manter apegadas às moedas. E ela fala: dá a moeda embora, eu tô te falando, eu venho do futuro. Essas moedas são encrenca, né? Porque são um fator responsável ali que na geração dela tem um papel importante para o estado mental da mãe dela e não sei o que. Então, assim, tem isso nessa mensagem, é uma das coisas sobre, para muitas pessoas, tem um padrão de apego geracional, ancestral, com essa de tomar a decisão de não deixar ir, para preservar, proteger, por ter uma relação com estabilidade, medo de falta, medo de abandono, medo de solidão, muito disso. Aí a outra que eu lembrei foi, enquanto eu contava para vocês dessa, me veio um flash de uma outra série que também tem esse tema de imigrantes escapando de uma situação de conflito, e aí as pessoas pegavam, né, não se sabe para que direção que tá indo, que não tá, então pega tudo aquilo que acha que pode ter valor para saber, né, pelo menos dar a chance de começar a nova vida com alguma coisa, né, e não focar tanto em tudo aquilo que tá ficando para trás. Interessante que saiu assim. E aí, eu acho que o nome da série é Uma Nova Mulher, que fala de ancestralidade também, literalmente. É toda uma série de TV construída em torno de ancestralidade e repetição de padrão ancestral. Mas enfim, a história que eu tô lembrando é de uma que é a mesma coisa, em situação de conflito, num barco, entrando num barco para sair, né, do conflito, se salvar e iniciar uma nova vida em outro lugar. Tem a história de uma pessoa
de uma ancestral que ela tá com as moedas dela, né? Ela tá abraçada nas moedas dela e a pessoa que tá navegando o barco trai ela para roubar as moedas dela, né? Então, interessante que esse grupinho número 2 está conversando assim, trazendo essa referência das histórias, né, que foram vividas e padrões repetidos em torno desses temas de proteção, valor, amor. Inclusive, nesse Uma Nova Mulher, a história atual é essa, de que o marido dela é descendente do barqueiro que machucou a tia-avó dela, sei lá, pra ficar com as moedas. Então, não tô falando aqui que tem algum problema aí com ser casado, namorando, não sei o que, não é isso, não é sobre isso. Mas, você percebe que tem uma mensagem que está falando assim de que tem histórias, narrativas muito antigas, que tem esse tema em comum, a repetição e escolhas, certo? E aí acabar fazendo escolhas que trazem resultados ruins. Aí a gente tem essa carta aqui, porque a pergunta aqui, para esse momento que a gente está conversando com você aqui, é sobre que padrões estão sendo concluídos. Então, esse padrão está sendo concluído. E aí mostra essas duas figuras aqui nascendo, um renascer. E tem esse símbolo, não vai dar para ver, é muito pequenininho. Tem símbolos aqui nessa pedrinha que, se não me engano, significam nova vida. Olha a celebração. Então tem uma coisa aqui que eu sinto que, olha lá, onde a gente começou essa conversa. A grande coisa é que pode ser que em relação à vida amorosa ou a parcerias, porque às vezes foi relacionamento amoroso no passado, aqui nessa vida não era relacionamento amoroso, ou ao contrário, entendeu? Não era relacionamento amoroso no passado e aqui foi relacionamento amoroso. Mas que essas conexões e que esse tema, essa narrativa, que aqui, no momento em que a gente se encontra, é uma mensagem dizendo que você não tem mais conexão com essa história. Lembra que a gente começou eu te contando isso? Essa carta, essa pedrinha aqui, ela fala de histórias, registros de Akasha. E algo se quebrou, não faz mais parte do meu registro, por exemplo, né? Isso aqui não é uma leitura técnica dizendo que dá para pagar registro de Akasha, entendeu? Não sei. Mas ali, olha só, simbolicamente há uma desconexão desse padrão, ou seja, não está concluído, está feito, não precisa mais repetir esse padrão. Para muitas pessoas, num conceito mais amplo também, falando sobre conexão afetiva e estabilidade. E quando essas duas coisas se misturam de um jeito que não dá bons resultados, entendeu? Eu acho que tá bom assim. Vou seguir em frente aqui na mensagem. O que mais que a gente pode saber sobre esse meu grupinho número 2? E o padrão sendo concluído nesse momento. Aí, essa carta aqui, olha só, ela mostra essa figura numa imagem bem dominatrix aqui, né? E ela tá apontando assim numa direção, e aqui na base tá escrito assim: decisões determinam o destino. Decisões determinam o destino. Quis conversar um pouquinho mais com esse baralho aqui. Tá vendo como foi importante a minha pausa? Valeu a pena viajar nas séries de TV, porque é exatamente sobre o que a gente começou a falar. Aí, olha que interessante. Qual que é o tema principal disso aqui?
As decisões determinam o destino. Ok, aí a gente já tinha chegado juntos ali. Ótimo. O que mais sobre isso? Aí essa parte da mensagem está iluminando de que não é que as questões tinham relação necessariamente com ser inteligente ou não, esperto ou não, não. Aí essa carta fala, uma dança de mentiras, uma dança de mentiras. Então vem falar que na raiz da questão, um problema que mantinha conectado com essa energia e na repetição desse ciclo é a decisão de dançar em torno de mentiras. Seja qual for a mentira, qual for a motivação para dançar em torno de mentiras. Interessante, vamos lembrar que é uma mensagem que está contando já pra gente o que está se concluindo nesse momento, mas eu sinto que nesse meu grupinho número 2, o tom dessa mensagem é você saber exatamente o que é o padrão, por que era um padrão, e a gente estabeleceu isso aqui, e agora uma mensagem que está contando pra gente o que ajudou a quebrar o padrão, pra gente conscientemente continuar não fazendo mais a mesma dança. Aí as próximas cartas que nós temos aqui, primeiro que ela reforça essa conversa sobre uma narrativa, uma história. Aqui mostra essa árvore genealógica bem industrial, assim, né? Figuras com uma cara diferente, mostrando gerações diferentes, e uma câmera falando que tem uma história, uma narrativa que se espelha. E aí ela veio acompanhada dessa outra carta que fala sobre decodificar um mistério. Tem bola de cristal, tem aquele negócio que aparece no filme do Da Vinci, lá do Código Da Vinci, tem a caixa de Pandora, tem tudo isso. E tem as chaves, essa pessoa com várias chaves aqui, vários acessos. E o que mais tá me chamando a atenção, engraçado, é isso, né? Como se diz? Lustre. E essa leitura do meu grupinho número 2, eu tô impressionada também o quanto ela tá me levando a lembrar de histórias que eu ouvi. Você já percebeu isso? De repente tem um elemento importante disso também. Aí, o que eu lembrei dos lustres? Eu tava assistindo um vídeo aqui no YouTube, tem um cara que ele tá em Nova York e ele fala, e quanto você paga de aluguel? Deixa eu ir lá ver sua casa, seu apartamento. E aí eu fico assistindo, né? A pessoa fala, a pessoa deixa e a gente assiste. E é isso o vídeo. Quanto você paga de aluguel? Pago tanto. Posso ir lá mostrar a sua casa? Pode. E eu tô lá assistindo, eu e uma galera. E aí tinha esse apartamento que me chamou a atenção, porque dali um tempo, você já viu um número X de vídeo, você entende mais ou menos os números, entendeu? E aí a pessoa falou um número bem baixo. E aí eu achei até estranho que ela mora, né, em Manhattan, pagando aquele tanto. E aí foi ver, aí tem toda uma coisa, que é um apartamento herdado de família. É um apartamento no meio de Nova York, que é a casa de família dela, que começaram a alugar aquilo ali em 1900 e bolinha. E tem essa proteção de aluguel, que o preço do aluguel não muda muito com os anos. Então tá há décadas ali, num valor bem abaixo do mercado do que seria no momento, em um lugar gigante, um apartamento gigante, cheio de lustres. Chegamos nos lustres, tanto que o cara que faz os vídeos, ele fala mais um lustre. Por que isso é importante? Porque cidade grande, né, cosmopolita, tem uma tendência a, primeiro, ter apartamentos menores. Então, se você tem um lustre desses gigantões assim no seu apartamento, é porque o seu apartamento é muito grande, porque do contrário, o negócio ia tomar todo o espaço. E cada cômodo tinha um tema, uma cara de um lustre gigante, lindo, diferente.
E olha que interessante, né? Essa conversa levou a gente, e aqui é meio o decodificar também, né? Essa conversa levou a gente a conversas sobre... essa lembrança levou a gente na direção de conversas sobre herança, porque essa pessoa, ela tinha essa habilidade dela hoje morar num apartamento gigantesco de 1920, acho que é isso, que é lindo, maravilhoso, no centro, né, no coração ali, na melhor área de Nova York, pagando bem pouquinho, porque as pessoas não se desfizeram do apartamento, foi passando de geração para geração para não perder essa oportunidade de ter um lugar incrível por um preço menor. Por que eu sinto que essa mensagem está falando assim também? Porque quando a gente começa falando dessa história, fica parecendo essa coisa assim, ó, tava todo mundo fazendo errado, agora só a gente que vai fazer certo. Então, eu sinto que tem uma coisa aqui sobre essa mensagem que também está dizendo assim: observa que se você lembrar das histórias, for buscar entender as histórias e tudo mais, isso é também uma herança. Olha lá, né? Isso é também uma herança, porque é justamente porque houve essa repetição, houve essa constância, que nesse momento você tem essa oportunidade privilegiada. Isso é uma coisa. Segundo, essa é uma oportunidade além da média. Vou trocar a bateria e já volto. E aí, o que eu tô entendendo que significa essa coisa de você, então, ter uma oportunidade além da média? Por quê? Porque é uma mensagem também que tá falando assim, isso aqui não é exclusivo também da sua ancestralidade, desse grupo de pessoas, dessa tribo. É uma coisa muito comum, mas que... nossa, até me arrepiou agora, mas que justamente porque as coisas como foram, houve essa repetição, houve também essa, então agora tem essa herança de você estar numa posição que não só é melhor comparado a essa linhagem, a essa ancestralidade, mas também comparado a outros grupos, porque tem trabalho que foi feito, entendeu? Tem coisa que foi entendida, que aí vai significando o quê? Que você tem acesso ao privilégio de, por exemplo, poder combinar espaço de amor e finanças, espaço de amor e afeto, né? E estabilidade, ou um jeito, ter essa herança de ter aprendido um jeito de se relacionar que realmente é construído em cima de algo sustentável, de valor. Que mais que a gente pode falar, sabe? Entende? Versus essas pessoas que colaboraram para te trazer até aqui e também, olha só, dentro das possibilidades de outras pessoas e como elas se relacionam com dinheiro e amor. E eu fico vendo que essas coisas, ora elas falam comigo como duas áreas separadas, ora elas falam comigo como uma coisa só. Então, nossa, eu achei isso aqui bem interessante. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 2? E que padrão ancestral está se concluindo nesse momento, apesar de eu achar que nesse grupinho número 2 pode ter a questão da conclusão, mas é uma mensagem que quer falar muito mais sobre essa herança que se está acessando, de onde vem, por que vem e tudo mais. Mas a resposta é a seguinte: Ancestrais Estelares é o nome dessa carta. Ela mostra essas pirâmides e várias figuras da mitologia egípcia e fala assim: segredos escondidos, sabedoria perdida. Olhe mais fundo, aprofunde o seu entendimento dessas coisas. Não é à toa que a gente contou tantas histórias aqui no grupinho número 2, porque é uma mensagem que está pedindo para aprofundar o seu conhecimento das histórias.
Essa próxima carta ela fala de memórias. Uma fala de segredos e sabedoria perdida. A próxima fala de lugares, terras perdidas, memórias da alma, memórias perdidas também, né? Ou esquecidas, não perdidas, esquecidas. E você já fez isso antes, memórias da alma, de quem já fez isso antes. Aí a próxima carta fala das 7 irmãs estelares, dando vida a uma nova criação, ao tapete da vida, a uma nova expressão. E a próxima carta falando de um despertar, que esse é um momento de uma atualização energética, um novo jeito de existir através dessa integração. O que mais que a gente pode falar? Fiquei até meio calada, né? Porque essa parte, ela me arrepiou também de novo. O que mais que a gente pode falar para esse grupinho número 2 sobre essa herança ancestral? Guardião do ar. Mude a sua percepção sobre memórias, histórias antigas, para acessar esses segredos, essa vantagem, esse privilégio, porque eu vejo muito isso. Essa é uma mensagem que está falando de ter um privilégio. Eu podia ficar mais um tempão aqui, talvez para sempre, olhando essa mensagem, mas deixa eu pedir uma orientação final aqui sobre esse meu grupinho número 2 e esse padrão ancestral que vem se concluindo e dando acesso a algo novo. Interessante. Aí, lembra que a gente falou assim, a mensagem contou pra gente que no centro de tudo tem aquele tema de escolhas. E que não era sobre fazer escolhas certas ou erradas, saber mais, saber menos, ser mais educado, menos. As gerações foram testando todas as possibilidades para chegar aqui e te falar, o negócio é o seguinte, o problema era mentira, era tomar decisões, fazer escolhas baseadas em falta de verdade, mentira, seja lá que tipo de mentira, por quê, que motivação. Lembra que a gente falou sobre isso? A orientação final vem falar assim, qual que é a última coisa que a gente pode conversar sobre isso? A carta diz, eu ofereço aquilo que é verdadeiro, genuíno. Então, essa é uma mensagem que está falando ambos que você tem acesso a tudo isso também, não só porque é herdeira dessas coisas, mas também pelo compromisso com oferecer algo verdadeiro, genuíno ou saber reconhecer o verdadeiro, genuíno do que é mentira. Dá para ter mais 2 horas de conversa só nisso, né? Então, a gente pode refletir sobre isso. Por que foi importante falar isso também? Porque então isso aqui é a parte que é sagrada nesse acordo, de continuar mergulhando, oferecendo, sabendo reconhecer e não mergulhar naquilo que não é verdadeiro, porque é sagrado se manter nesse espaço verdadeiro, como a gente está vendo. Aí nessa carta aqui mostra inclusive essa figura com um chakra do coração iluminado, aceso, iluminado verdinho assim no centro do peito, certo? E mergulhando de cabeça numa frequência, a frequência de eu ofereço, eu dou ofertas, eu dou oportunidades, eu ofereço aquilo que é genuíno, verdadeiro e o coração iluminado. Certo, muito bem, meu grupinho número 2, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Clicando no título, você abre a caixinha de descrição. Beijo grande para vocês, muito amor, muita paz, até a próxima. Vamos lá então, vamos começar aqui a leitura para esse meu grupinho número 3, que eu já vou falar para vocês. Espero que vocês gostem dessa leitura, mas para mim, que já tô aqui no último grupinho, tá melhor que a novela das 8. Eu acho que nós vamos repetir essa aqui mais vezes. Vamos lá descobrir as cartinhas. Grupinho número 3.
qual o padrão ancestral que está se concluindo nesse momento, que você está concluindo nesse momento. A imagem já está conversando demais, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos essa carta que fala do espírito do desafio, ou um espírito desafiador, e aqui a carta da sacerdotisa. Você está vendo que nessas duas cartas, essas imagens estão o quê? Com esses braços abertos assim, né? Aqui nessa carta do baralho ancestral, tarô ancestral, oráculo, xamã é o nome do negócio. Diz assim, o espírito do desafio, e eu enxergo como se fosse essa figura aqui, mas com uma coruja na cabeça, sabe? É Atena, né, que tem a coruja como familiar. Então, esse desafio que eu tô vendo aqui, ele não é um desafio, assim, apesar de ser uma imagem meio esquisita, assim, eu fico vendo que para muitas pessoas aqui é um desafio de comunicação, raciocínio, lógica, e não coisas tipo energia ruim, nada disso. Se bem que depois que eu falei isso, sei lá, né? Mas é o padrão aí que está se concluindo. Para muitas pessoas, um padrão que vai se concluindo também é um desafio mental, perdão, de superar questões mentais de comunicação lógica. Que isso significa? Às vezes, dá uma olhadinha para histórico familiar, por exemplo. Tem muito histórico de doenças mentais e essas coisas. Pode ser que a gente esteja falando sobre isso. Olhando para a tua história, como que foi esse tema do raciocínio, da habilidade intelectual, da habilidade de se comunicar? Teve momentos aí de se ver desafiado, né? Eu fico vendo assim, isso pode ir tanto para um lado quanto para o outro, porque tem hora que eu olho para essas cartas e tá me falando assim, é uma habilidade acima da média de compreender e comunicar, e que gosta desses desafios mentais porque consegue, porque sabe encaixar as peças. Então, o que pode ser uma coisa chata ou muito difícil para alguém, dentro dessa energia, ser aquele desafio que faz a gente se animar mais e querer mais e se motivar, e não o contrário, querer desistir, essas coisas. Só que aí, dependendo de como eu olho, de quando eu olho para essa mensagem aqui, para essas cartas, a história muda. E lógico, né, eu bebi água antes de sentar aqui para conversar, tanto que eu trouxe a água porque eu tava com sede, mas eu notei que parece que adivinhei, inclusive, será que ela é cartomante? Que eu me vejo tendo essa dificuldade de aqui essa coisinha se mostrando no chakra da garganta, que é desse grupinho, que não aconteceu em outros grupinhos. Então, pode ser que a mensagem seja sobre isso, uma faca de dois gumes, entendeu? Justamente ser uma coisa que é ambos uma habilidade acima da média e também uma coisa que desafia nesse sentido de causar desconforto. Vou tirar mais cartas, lógico. O que mais que a gente pode saber sobre esse meu grupinho número 3? Verdade. Aí a gente tá olhando para essa pedrinha, né, que vocês escolheram. Se eu não me engano, o nome dessa pedrinha é Ágata Rendada. E faz tempo que eu pesquisei sobre ela, mas ela fala muito sobre ascensão espiritual, proteção também. Então, esse tema de uma percepção elevada e também de proteção, de aprender a proteger esse campo maior, né? Fazendo parte aqui da mensagem.
que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 3 e que padrão ancestral está sendo concluído nesse momento? Olha, aí eu vejo assim, para muitas pessoas no passado, então o que a gente está falando de padrão ancestral, né? Pode ter havido um padrão de por conta de vaidade, acabar tentando ou fazendo coisas que trouxeram resultados caóticos. Vou contar para vocês por quê. A gente tem essa carta aqui que mostra, né? Falando de vaidade, tem esses quadros, esses espelhos e essa figura bem Maria Antonieta, né? Aqui na carta. E alinhadinho com essa carta da sacerdotisa, que já fala muito sobre uma presença bastante espiritual, né? Veio essa carta aqui nesse outro baralho, que mostra uma figura bem sacerdotisa, onde ela tá abrindo aqui a caixa de Pandora. A caixa de Pandora fala também de magia do caos, né? Onde através de energia do caos se cria uma nova realidade, se cria novas possibilidades. Só que tem uma coisa aqui sobre, para muitas pessoas, ou porque podia estar entediado, porque tem aquela coisa do gostar, do desafio intelectual, sabe? Ou usar isso para criar ou para que as coisas fossem como eu gostaria que fosse. E isso acabar trazendo repercussões que não necessariamente ajudaram todo mundo, entendeu? Ou tem essa outra coisa aqui também, que de uma certa forma é uma mensagem que está falando também que, olha, é sobre encontrar esse equilíbrio. Encontrando esse equilíbrio, a gente está falando de um grupinho número 3, de uma energia que tem essa habilidade de criar realidade. Aí é interessante que esse espírito do desafio, que conversou tanto com a gente nesse espaço de chakra da garganta, também trouxe esse tema de vaidade, que é um assunto de espaço de chakra da garganta também, né? Então, para muitas pessoas aqui, você pode se ver se beneficiando de prestar mais atenção nisso, ou você vem se vendo, né? Lidando com situações, vivendo histórias que, como a gente falou, acabam sempre indo para essa direção da lógica, raciocínio e comunicação. E encontrar esse equilíbrio, porque eu sinto bastante que para esse grupinho número 3 é uma conversa sobre aprender a usar uma habilidade importante, sem excessos, sem causar resultados problemáticos. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3? Aí tá vendo que tem os desafios aqui no passado e as cartas não se mostraram ainda, só disseram, vamos falar mais do passado e dos desafios do passado, porque muitas vezes é bom a gente saber para não repetir, de propósito, conscientemente saber e não repetir. Mas no centro de tudo, a mensagem que já se mostra é a roda da fortuna falando, mas essas coisas que a gente conversou mudaram e é por isso que a gente está se encontrando aqui nesse momento. A roda da fortuna, o louco e o 4 de copas. O louco representando um novo começo, um recomeço, carta 0, onde uma nova aventura começa. Então tem uma coisa aqui sobre esse grupinho número 3 que está falando assim, nada disso que a gente está conversando é uma coisa que está necessariamente, que você está... nesse momento em que a gente conversa e se encontra, essas não são coisas das quais você está sendo influenciado por isso negativamente ou precisando resolver,
Então, aquele tema da pergunta, que questões estão se concluindo nesse momento, essa é uma leitura que está falando assim, isso está concluído. A gente está falando para saber, para ter essa consciência e manter desse jeito, concluído, não repetido. Não repetido. Mas tem uma tela em branco. Tem essa oportunidade de tela em branco. E aí esse 4 de copas é justamente uma carta que vem falar, mas cuidado porque pode ter também uma parte de você que pode se apegar muito, às vezes até conscientemente ou inconscientemente, em medo, em receio, em culpa de usar essa habilidade, porque no passado, por você, por ancestrais, seja lá o que for, porque havia ego, levou numa direção ruim. Só que esse 4 de copas também está dizendo o seguinte, esse não é o foco. Esse não é o foco. 4 de copas ensina a gente que quando a gente está focando no pessimismo, né, naquilo que, vamos falar assim, deu errado, tudo mais, a gente está perdendo a oportunidade que também está se apresentando para a gente. Então, o universo falando, zerou isso aí, né? Você fez as suas coisas, todo mundo fez aí a sua parte, isso aqui tá zerado. A gente só tá falando nisso porque tem uma parte que ainda foca muito nessa questão do, às vezes até, eu tive essa reflexão hoje mais cedo, para muitas pessoas, isso é o tipo de coisa que você pode até reconhecer como uma, como é que diz? Não é uma praga assim, mas uma, sabe? Uma perseguição, uma coisa ruim. E aí, porque tem esses dois lados da moeda, entendeu? Então, preste atenção se muitas vezes você não tem uma tendência a diminuir, né, aquilo que você está enxergando, diminuir a sua luz, esse receio, né, de mostrar esse lado. Não é à toa. E também, se você se vê precisando ficar bastante consciente de também não beirar a arrogância, entendeu? Porque é tudo aqui na balança, nessa conversa do grupinho número 3. A grande coisa tem uma tela em branco, tá zerado, tá pago, não precisa transferir as memórias dessas questões para você hoje, nesse momento em que a gente se encontra. Inclusive, se não fosse para usar, o universo não estava trazendo essa conversa aqui nesse momento. Vamos olhar ali, por que tá... Tá, aí em relação a essas cartinhas que caíram na posição de passado, contando pra gente desafios, né, do passado. Aí nesse 2 de ouros, interessante esse 2 de ouros, porque ele mostra essas duas figuras. E tem uma mariposa no centro, fazendo essa referência à transformação, renascimento. Um 2 de ouros, ele vem falar de enxergar os dois lados da moeda. Tá falando assim também que muito das experiências que se viveu, ou que você viveu, porque saiu assim, né? Você viveu, cumpriram com essa função de viver na própria pele, entendeu? Inversão de papéis. Viver inversão de papéis para aprender os efeitos dessas escolhas, de se deparar com essa energia e tudo mais. Aí a próxima carta é um cavaleiro de ouros. Um cavaleiro de ouros que fala sobre consistência, sobre todas... mas é engraçado porque eu não tô conseguindo conectar ele com aquele 2 de ouros. Por que esse cavaleiro de ouros tá aqui? Aí ele veio esclarecido por Lorelai. Lorelai que mostra essa sereia,
e ela tem esse domínio sobre esse barquinho aqui. E é uma mensagem sobre persuasão. Já entendi. O Cavaleiro de Ouros é sobre andar em linha reta. Então, é uma mensagem que está dizendo que, olha, agora você entende também por que muitas experiências foram assim, foram de sentir na pele os efeitos de muito do que a gente está conversando. Inversão de papéis para ajudar a transformar e andar em linha reta, para entender o poder e a disciplina que se requer com esse poder de persuasão, poder de criação, poder de entendimento, com o espírito do desafio, com aquela, enfim, essa carta que a gente vem conversando em conjunto com esse poder também energético, né? Tem muito disso assim também, porque se a gente for pensar essa coisa de ter esse poder lógico, que é muito yang, e essa sacerdotisa, esse poder energético, que é yin, é uma potência muito grande, tem uma potência muito grande. Ok, vamos seguir em frente. Aí a próxima carta é o Eremita. O Eremita e o Rei de Espadas e a Imperatriz e um 9 de espadas. Muito bem. Aí, esse Eremita, a gente vê essa figura saindo de uma caverna. E essa linguagem de caverna, ela vem conversando tem um tempo, principalmente lá no Pollination Tarot, que é meu outro canal, onde a gente olha para a energia dos signos. E quando eu olho para essa carta, eu lembro de uma frase que saiu numa leitura de Capricórnio, que falava assim: só entra na caverna quem precisa sair dela, que é uma conversa sobre, muitas vezes, a gente passou por essas situações desafiadoras, muitas vezes desagradáveis também, porque a gente precisava. E isso tem coerência com as coisas que a gente viu aqui primeiro, para entender o poder de persuasão, né? Aí a gente vai vendo essa figura saindo, né, dessa caverna. A gente vê que ela está prestes a, como se diz, em direção ali a correr para o abraço, não sei. Aí a próxima carta é um Rei de Espadas. Um Rei de Espadas que representa uma energia madura de lógica e comunicação. O Rei de Espadas, ele é um ótimo solucionador de problemas, ele é um ótimo comunicador, ele reconhece os fatos. Então, tá me dizendo aqui que justamente esse entrar na caverna, esse processo, ele tem todo um histórico, mas ele também, essa caverna, como a gente tá vendo aqui, teve essa função de amadurecer esse aspecto aqui da lógica, do raciocínio. Agora eu entendi. E aí eu gosto que tem a Imperatriz aqui também dizendo que também teve conexão com o sagrado feminino, ajudando a amadurecer o lado yin das coisas. A Imperatriz representa a energia de Vênus, amor, beleza, prazer, bem-estar. E eu acho interessante sair assim, porque muitas vezes é uma mensagem que está sincerona aqui, dizendo, eu sei que muita gente aqui viveu experiências para falar, né, tranquilo, assim, de desaforo, sabe? E se não tiver mais dor aí envolvida. Só que é uma mensagem que está falando assim: essas foram experiências de espelho, de inversão de papéis. E às vezes eu vejo que algumas, bem poucas pessoas deixam nos comentários assim que eu gosto de dor, uma coisa assim, bem poucos. A grande maioria fala muito bem, não posso reclamar também não tem vitimismo não. Mas não é só para deixar claro que não é sobre isso que eu tô falando. É uma mensagem honestona, sincerona, lembrando que,
olha, só entra na caverna quem precisa sair dela. Teve uma energia também muito amorosa, com Vênus aqui, em termos de energia, de proteção, de acolhimento, de nutrição também. Um 2 de ouros representa isso, né? Receber o que é necessário para cumprir com essa parte do caminho, nem a mais nem a menos. Vai recebendo apenas o que é necessário para cumprir com essa parte do caminho. E que, lógico, está dizendo aqui também que muitas pessoas que estão aqui nessa conversa cumpriram com isso, viveram as coisas, foram encontrando esse caminho de linha reta, foram aprendendo com a energia de imperatriz, yin, e amadurecendo esse yang em rei de espadas, e estão aí nesse caminho de sair dessa energia, ou já não, então não, né? Já saíram, a gente já viu que já zerou, mas é uma energia que está ajudando a entender a ordem das coisas. Porque esse 9 de espadas é uma carta de preocupação, de as coisas que fazem a gente perder o sono, pesadelos, medo, ansiedade, essas coisas. E mostra aqui essas 9 espadas voltadas para essa pessoa aqui que está segurando uma lua. Então, tem duas coisas que eu ouço com essa mensagem. Primeiro, que eu volta numa coisa meio de não sentir culpa, né? Tá pago, a coisa do tá pago conversa muito comigo. Mas tem uma coisa assim também sobre além de ajustar a sua atitude dessa força ancestral, né? E se desenvolvendo, evoluindo, tem coisa aqui que é sua, tem coisa que, né, também fizeram antes de você, enfim, chegamos aqui. Então, além dessa coisa de reforma pessoal, de aprender os efeitos, de ter acesso a essas coisas que a gente conversou, tem uma coisa também que foi sendo aprender a proteger este segredo, ou a importância de manter certas coisas um segredo. Porque a gente vê que tem essas 9 espadas voltadas para essa figura que segura uma lua, um símbolo de segredo, né? Porque você, às vezes acontece assim, sabe? Você, esses ancestrais, fizeram esse esquema aí de passar pela caverna, não sei o que lá, mas aí de repente uma outra pessoa pode querer usar isso aqui muito mal, né? E aí dá na mesma. Então tem uma coisa aqui que, passando por essa caverna, além de corrigir, você e os seus ancestrais também foi ensinando a proteger essa habilidade através de reconhecer, então, o que é que pode ser prejudicial para acessar esse tipo de coisa. E aí eu tô olhando aqui para esse rei de chaves, né? Que tá me falando muito sobre mais uma energia madura. Todo rei representa, a hierarquia no tarô importa, e os reis representam uma energia madura, desenvolvida. E aí esse rei de chaves aqui tá me falando disso, dessas chaves, desses acessos, dessas respostas. E ele veio acompanhado da energia de oráculo. E aí eu tô lembrando que é interessante porque lendo sobre o oráculo de Delphi, né? Tem várias pessoas que lembram, não é várias pessoas que lembram, né? Hoje em dia não tem mais ninguém que lembra, porque não tem mais ninguém por aí. Mas quando a gente lê, né, histórias sobre pessoas contando que tiveram a oportunidade ou viveram naquela época em que o oráculo de Delphi era ativo ali, existia, tem várias histórias sobre as pessoas dizerem que as mensagens eram muito crípticas e que tinha essa suspeita de que o oráculo, né,
estava sob o efeito de algum alucinógeno, e que por isso que ela falava de um jeito muito críptico, que não dava para entender, que era meio sem pé nem cabeça. E dentro dessa conversa que a gente está falando, eu vejo que é assim, essa é uma mensagem que vem dizendo que parte de ter isso, acessar isso, é muitas vezes não ser entendido, porque isso faz parte do elemento de proteção dessa habilidade, dessa sabedoria. Então, por que essa mensagem vem falando assim? Porque, dependendo da história que cada um teve aí, essa coisa sobre ser entendido, né, sobre a comunicação, sobre o raciocínio, o jeito de pensar, o jeito de fazer as coisas, o jeito de ser visto, não sei o que, nananá, pode ser uma ferida. E aí tem parte dessa mensagem falando, isso faz parte do mecanismo de proteção desse negócio aí. Ai, que bonito. Nossa, eu ouvi bem bonito. Eu ouvi que essa é uma música que só toca para um jardim de rosas. Com essa música, essa canção de ninar, o lullaby, e o jardim de rosas que mostra as rosas, lagartas, borboletas. Uma outra coisa que essa mensagem então está falando é que existe uma conexão, existe... Você pode ter uma habilidade de perceber e expressar. E existe também a outra energia, a habilidade de entender, traduzir, ouvir, né? Você pode ter essa habilidade de vibrar, porque música é vibração, né? Vibrar uma frequência, e tem um jardim de rosas, que é também capaz de perceber essa frequência, traduzir essa frequência. E é lógico que tá muito na cara de que esse elemento de transformação tá aqui com essa lagarta e essa borboleta e essa rosa, né? Interessante, porque até na imagem dessa rosa ela tem o quê? Ela tem espinhos, então tem toda essa conversa sobre proteção aqui também. Aí, né, ainda nessa linha, a gente vê a casa das flores, e a gente vê essas flores gigantes perto do tamanho da casa, falando sobre proporção. Essa é uma carta que 100% representa para mim essa coisa de serem diferentes e similares, que mostra essa moça e um pássaro. Um ser humano é um ser humano e um pássaro é um pássaro. Só que aqui fala sobre, qual que é o nome? Como um pássaro é o nome da carta, e os dois têm asas. Tem algo de similar, tem algo de diferente e tem algo de similar. Aquilo que é similar é o que possibilita se comunicar entre si. Interessante isso, hein? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3? Um grupinho bem mágico. Aí nós temos a Mãe Estelar, bem em cima daquele 4 de copas, que volta para essa conversa sobre o que pode ser o lado fardo. Fardo é a palavra que eu estava buscando mais cedo, que tudo isso pode parecer um fardo. Que bom, agora era a hora certa. Então, vem aqui a função da nossa conversa, inclusive, é essa, de te lembrar de que tem acolhimento, de que tem razão, de que tem valor, de que tem sim conexão. E essa carta voltando a atenção para aquela energia de 4 de copas, pedindo para que não se foque nos dissabores ou nessa ideia ou nessa sensação de ser um fardo. Essa carta de Estrela Mãe falando como você pode se cuidar, ser mãe de si mesmo. Esse pode ser um grupinho também que
Sabe aquela coisa que as pessoas, isso é conhecido no mundo todo, né, inclusive, de que diz que pessoas fortes são as pessoas que as pessoas não perguntam se precisa de alguma coisa, se precisa de ajuda e não sei o quê. Então, são as pessoas que todo mundo já assume ou presume que tá se virando, que tá fazendo as coisas, e muitas vezes as pessoas estão passando por momentos bem 4 de copas. Então, se você tá se sentindo nesse momento ou não, ou se é uma coisa que de vez em quando acontece, essa é uma mensagem também que vem falar que você tem essa habilidade, essa característica também de ser mãe de si mesmo, de se autorregular, de se cuidar. Aí a próxima carta, um longo caminho de casa. Um longo caminho de casa, interessante isso. Aí mostra um balão, um elefantinho e aqui todo um palácio assim flutuando e tem uma, como se diz? Uma âncora, que eu tô lembrando da Lorelai ali de novo, né? Lorelai. E essa é uma carta que fala assim, de que tem experiências que a gente tem a escolha de se ancorar ali ou não. De que tem muito nessa mensagem que fala, não tem desconexão, não tem fardo. Tem também uma habilidade de autogerenciamento, de autocuidado muito grande e a escolha de ficar ou ir. Isso é diferente de não pertencer, não ser entendido, entendeu? Aí, quando a gente viu aquela ancorinha, me lembrou aqui também, ó, essa pode ser também uma mensagem sobre aprender a andar reto, inclusive em relação a quem ou em que circunstâncias você se ancora, você escolhe se ancorar, porque olha, a Lorelai, ela só se mantém nesse espaço e conectada com esse barco, nesse barco com essa galera, se ela quiser. Então, para muitas pessoas também, ó, aquele 2 de ouros, né, de inversão de papéis, espelho, essas coisas, repetição, né, de uma história que leva numa direção ruim. Para muitas pessoas tem esse aspecto de aprender aonde ou com quem você se ancora, aonde tem uma escolha de, às vezes, para pertencer, para combinar, para ser ouvido, ou até mesmo o desafio, né? O desafio de conquistar, né? Enfim. Tem mais alguma coisinha que eu possa falar para esse meu grupinho número 3 e uma orientação final nesse momento? Porque a pergunta é: que padrão ancestral está se concluindo nesse momento? Amei. Para muitas pessoas isso é uma energia verdade, de ermitão, de muita solidão. Aqui eu não tô percebendo, por tudo que a gente conversou, para muitas pessoas isso pode ter levado para um espaço de solidão. Você ou ancestrais, entendeu? Entendemos aqui o tema da nossa conversa. Então, esse é o padrão que se quebra. E aí diz assim, o guardião do coração, sobre amar e se deixar ser amado. O cavaleiro, sendo corajoso e honesto. O guardião da água, se conectando com as próprias emoções. Confie e prospere. Também essa coisa assim de construir confiança. A gente falou muito até de falta de confiança em si mesmo. Então esse tema de confiança em si mesmo, na dinâmica com outras pessoas, é também um tema central aqui para possibilitar viver, né, se mostrar de verdade, amar e ser amado, se conectar com as águas internas, as próprias emoções. E o que eu fico vendo assim é que é uma mensagem que está dizendo para esse meu grupinho número 3 que pode ter um histórico tão denso, inclusive muito poderoso, mas também muito denso. Imagina essa energia e esses papos em eras medievais, e, né? Enfim, essa energia desse momento é amorosa,
é sábia, muito poderosa ainda, mas ela também é muito amorosa. Então, essa conclusão desse padrão ancestral, através de ganhar essa consciência toda que a gente falou, foi te abrindo espaço para pertencer, a amar, ser amado, além de ser super poderoso, inteligente, como a gente viu aqui, né, com esse espírito do desafio, da coruja e tudo mais, também ser cuidado, primeiro por você, e confiar também de amar e ser amado, cuidar e ser cuidado na conexão com outras pessoas também, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Beijo grande para vocês, muito amor, muita paz. Até a próxima.